chance to take the lead, and look who has the ball. With half a minute to play, Bryant for the lead. Yes! Kobe Bryant gives the Lakers. Ora bem, meus senhores, quinta-feira, à altura de falarmos aqui um bocadinho de basquetebol. Temos muita coisa para falar. Por acaso não temos muita coisa, temos poucas coisas, mas coisas que nos vão ocupar algum tempo. Não, por acaso não, hoje vamos fazer uma coisinha mais curta. Chico, como é que estás? Já recuperaste da vinda cá acima e da... Foi um dia duro, não vou mentir, mas já recuperei. Já recuperaste. E da derrota contra os Bucks, já recuperaste também? Dessa não recuperei e já te disse que a minha mãe não me deixa falar de coisas tristes, porque depois diz que eu choro. Olha, já lá vamos à NBA Cup. Vamos só tocar aqui, vamos só responder aqui às perguntas que não respondemos Agradecemos desde já, obviamente, a participação, mas eram mesmo bastantes perguntas para estarmos a responder no episódio anterior. Exatamente. E depois, ainda por cima, nós não sabíamos, quando pedimos, não sabíamos que ia haver a troca do Schroeder, portanto ficámos um bocado apertados de tempo. Como em tudo na vida, qualquer coisa culpem os alemães. Duas guerras que eles já começaram. Há 80 anos que fazemos isto, podemos voltar a fazer mais uns aninhos. Exatamente, 2 guerras que eles já começaram. Bem, vamos lá então. Eu tenho aqui, Chico, eu acho que nós respondemos a todas as que eu tinha no meu... Portanto, eu acho que aqui tínhamos... Se não foram a todas, foi quase a totalidade. Nós respondemos à do qual será o próximo treinador a perder o lugar. O jogador underrated e overrated também respondemos. Quem será o primeiro jogador a ser trocado? Isto foi pré-Schroeder, portanto depois nós já não me lembro se respondemos a isto, mas se não respondemos eu diria que o Cam Johnson pode ser um jogador a ser trocado. Mas acho que devias dar nota que os Pistons afinal mexeram-se, como tu tanto querias. Pois é, eu falei disso na segunda. Não porque foi entre episódios, mas foi um caso muito curioso. Sim, porque isto só para explicar, os Pistons, quando dispensaram o Paul Reed, os Pistons ficaram abaixo do salary floor. O que é o salary floor? O salary floor é o mínimo. Há uma percentagem do cap, vamos imaginar que é 100 milhões que as equipas têm que gastar mínimo. Se não, antigamente, na anterior CBA, as equipas que não chegassem ao mínimo, portanto vamos imaginar que uma equipa não chegava aos 100 milhões em ordenados numa determinada época, só tinha 90. A equipa tinha de dar os 10 milhões restantes a todos os jogadores do plantel, dividia os 10 milhões pelos 15 jogadores e dava esse dinheiro a cada um. Agora, as equipas que não atingirem o chão salarial não podem receber o dinheiro dos impostos das outras equipas, entre outras coisas. Mas já não vai para os jogadores, portanto as equipas agora têm mesmo de chegar ao mínimo, porque senão ficam a perder, mesmo que não gastem esse dinheiro, depois ficam a perder porque não recebem receitas extraordinárias. Os Pistons, quando dispensaram o Paul Reed, já não sei se foi no sábado ou no domingo, já não lembro quando é que foi, quando o dispensaram, ficaram abaixo do floor e eles só tinham até segunda-feira para atingir o floor. E então eu acreditei que os Pistons poderiam ter feito isto para até segunda-feira, à noite, até segunda-feira estarem envolvidos numa troca a 3 equipas onde absorvessem algum salário. Não aconteceu, eles assinaram um jogador que acho que estava na G-League ou no 2A, já não me lembro, assinaram com um jogador e depois reassinaram com o Paul Reed, portanto não fizeram isso. Não quer dizer que ainda não possam fazer, porque eles têm cap space durante o ano já de propósito para isso, para poderem facilitar negócios, e enquanto as equipas estiverem a habituar-se, digamos assim, à nova CBA, estas equipas vão poder receber muita coisa, como vimos, por exemplo, os Charlotte Hornets, quando foram a terceira equipa na troca do Karl Anthony Towns dos Timberwolves para os Knicks. Os Hornets, só por terem cap space, receberam uma porrada de piques de segunda ronda, não uma porrada, mas receberam algumas piques de segunda ronda para absorverem salários. Portanto, os Pistons ainda podem fazer isso. Eu acreditei que eles podiam fazer isso até segunda-feira, mas não foi o que eles fizeram. Portanto, fizeste bem em recordar isso, Chico. Temos aquela pergunta muito grande que não respondemos, se não estou em erro. Olha lá então, eu vou ler a pergunta, é uma pergunta grande, é do Francisco Correia, que me mandou por e-mail.
E portanto vamos ler. Vamos ler porque é aqui uma série de assuntos interessantes. Se bem que eu acho que nós respondemos a isto. Respondemos. Tocámos minimamente na questão das transmissões, não é? Exatamente. Mas eu até podemos responder outra vez. Portanto, o mail diz isto só para ler, que já que ele se deu ao trabalho de mandar e nós agradecemos, eu vou ler. Portanto, parabéns pelo trabalho. Reparei hoje que são o meu podcast mais ouvido do ano no Spotify, o único de desporto no top 5, acompanho há vários anos. Foi o que me ajudou a acompanhar bastante a NBA. Sou um dos mais que cresceu a acompanhar futebol, mas com todas as polémicas, falta de previsibilidade associada à capacidade financeira, ou neste caso ele deve querer dizer de imprevisibilidade associada à capacidade financeira dos principais clubes. Comecei a virar a minha atenção para a NBA. Faz sentido, eu passei exatamente pelo mesmo, porque a história de ganhar sempre o mesmo ou os mesmos no futebol para mim tira-me de sério. Dito isto, todos os aspectos positivos comparativamente com outros desportos, é com estupefação que noto que os vídeos de highlights, qualidades, que atacam ferozmente a qualidade atual da liga devido ao volume de lançamento de 3 pontos, à falta de agressividade defensiva. Sei que a última é debatível, no entanto é inegável o aparente estado de queda livre das audiências da NBA nos Estados Unidos nos últimos anos. Como analisam o fenómeno, os americanos estão mesmo num processo de fadiga para com a modalidade, comparando-se até a fadiga que já muitas pessoas vão tendo com o futebol. Há quem se queixe da duração dos jogos versus a nossa atenção estar cada vez mais reduzida e habituada a conteúdos mais pequenos como o TikTok, etc. Tendo já vários adeptos concordam com a minha perspectiva que o jogo esteja mais aborrecido. Ora bem, duas coisas. Primeiro, em relação às audiências. Há algumas questões que podem ser interessantes e que o Adam Silver falou antes da NBA Cup, e nós, na segunda-feira, quando respondemos a esta pergunta, não tínhamos essa informação. O Adam Silver deu uma conferência de imprensa pré-final da NBA Cup e ele falou da questão das audiências. Há algumas coisas que estão a acontecer que estão a atacar um bocadinho as audiências da NBA e não tem a ver com a qualidade do jogo. A primeira é o facto da NFL ter percebido que havia ali buracos no seu calendário que podiam ser aproveitados, e a NBA, que durante anos aproveitou muito esses buracos, perde sempre para a NFL. Nos Estados Unidos, a NFL tem um poder maior do que a NBA. O dia de Natal é um deles. Há dias de semanas específicos que a NBA aproveitava e agora já não consegue, porque a NFL também tem nesses dias. O dia de Natal, como eu disse, a NFL está a preparar-se para acrescentar uma semana ao seu calendário de fase regular, o que baterá com normalmente a altura do jogo All-Star. Portanto, a NBA está-se a deparar aqui com uma competição que não estava habituada e isto está a fazer cair as audiências, não só nestes dias tão emblemáticos para a Liga, mas também em dias de semana onde, por norma, a NFL não tinha jogos e agora já tem. Dito isto, a NBA está também num processo de remodelação. Os direitos de transmissão televisivas nos Estados Unidos são muito complicados. É um verdadeiro imbróglio, porque a NBA negocia com as televisões nacionais. Neste caso, no anterior regime, no anterior contrato, a TNT, a ESPN, e havia mais alguém que agora não me estou a lembrar, através também da ABC, portanto havia aqui uma série de parceiros, mas depois as equipas e a NBA negociavam também com parceiros locais. E nessas negociações a NBA tinha a obrigação de dar a esses parceiros, entre aspas, vender a esses parceiros locais, ou esses parceiros locais tinham que ter 72 jogos, no mínimo de 72 jogos. Por isso é que, quando houve a paragem com o Covid, as equipas jogaram mais alguns jogos para pelo menos ficarem perto destes 72, para não perderem determinado tipo de receitas. Portanto, há um mínimo de jogos e esses jogos são os 72. Fora depois os que dão nas televisões nacionais e aí chegamos aos 82 jogos. Com o streaming e com o facto de praticamente todos os dias vão haver jogos em televisão nacional e com o streaming através de plataformas, não através do League Pass, que isso é outro assunto, mas com o streaming pode-se ter aberto aqui a porta para que os 82 jogos
se reduzam. O que é que isto significa? Porque é que eu estou a falar disto? Porque um dos grandes problemas que a NBA tem há muitos anos é que a fase regular é tão longa que os jogos não têm a mesma importância. A NFL tem muito menos jogos, a sua fase regular. Ou seja, cada jogo é absolutamente essencial. A NBA não é assim, não é? Um Oklahoma City Thunder, Chicago Bulls numa quarta-feira à noite não tem o mesmo grau de importância. E então, isso poderia... E já para não falar que, muitas vezes, por os jogos não terem tanta importância, as equipas estão mais dispostas a não colocar jogadores em campo. Se um jogador estiver 50-50 para não jogar, na NFL de certeza que vai jogar porque o jogo é extremamente importante, na NBA provavelmente não vai jogar, porque há mais 81 jogos para recuperar uma possível derrota. Ora, se reduzirmos o número de jogos, seja para 75, seja para 70, seja para 65, a percentagem de importância de um jogo a uma quarta-feira entre os Oklahoma City Thunder e os Chicago Bulls, em vez de ser 1%, já poderá passar a ser 7% ou 8%. E isso já é diferente, não é? Já vai, se calhar, se o jogador estiver 50-50, a equipa vai optar porque eles jogam, para não perder alguma margem que possa precisar depois no futuro. Dito isto, isso pode significar que os jogos se tornam mais importantes. E isso pode significar que as pessoas prestem um bocadinho mais de atenção. Por outro lado, enquanto a NFL cair em cima da NBA nestes dias, a NBA vai perder sempre, porque, para mim, eu nem sequer considero a possibilidade de ver outro desporto em cima de um jogo da NBA, mas somos nós, não é? Que somos adeptos muito fervorosos, porque um adepto mais casual, a um domingo quando eles metem os jogos domingo às 8 da noite, se estiver a jogar o Benfica, ou se estiver a jogar os Bucks contra os Celtics, a pessoa vai ver o Benfica, e nos Estados Unidos vai ver os Dallas Cowboys contra uma outra equipa qualquer que eu não sei o nome. Só dos Cowboys. Só sei esse. Acho que há os Giants, não sei se é NFL ou MLB, não sei. Não, eu acho que, sem certeza absoluta, eu acho que isso é beisebol, mas... Os Patriots, não é? Do Tom Brady. Os Patriots, sim. Era do Tom Brady, sim. Pronto, e isto, desculpem lá o ramble, mas é isso, as audiências vão cair nisto. O Adam Silver trouxe dados que mostram que a NBA tem mais impacto em redes sociais e em TikToks e não sei o quê. E o Ricardo falou disto na segunda-feira, que há uma grande percentagem de pessoas, nomeadamente esta nova geração, que consome a NBA, Chico, através dos highlights do TikTok. E o Ricardo até deu o exemplo de muita gente dizer que o LaMelo Ball é o seu jogador favorito porque só veem os highlights. Exato. Eu acho que a NBA tem esse problema dos jogos um bocadinho longos demais. São demasiados retalhados. Eu diria que a NBA ganharia muito, Chico, muito mesmo, se retirasse os timeouts nos últimos 2 minutos, por exemplo, porque é a melhor fase dos jogos e estamos sempre a pará-los. Às vezes temos 4 timeouts em 2 minutos, o que é muito, e eu percebo que os treinadores querem colocar o seu input, mas como produto, não é? Morre um bocadinho. Portanto, eu acho que o Adam Silver está atento, eu acho que poderá haver mudanças, eu acho que podermos, estas novas vias streaming abrem aqui uma série de portas que a NBA antes não tinha, mas reconheço que há ajustes a fazer no jogo, para o tornar mais, digamos que caótico no bom sentido. Caótico no sentido mais atrativo. Sim, mas para as várias gerações, que a tua geração e a minha se calhar aguenta perfeitamente a duração do jogo, embora todos nós façamos aquela pausa para ir ao telemóvel, para ir aqui, para ir ali, mas aguentamos o jogo todo. As gerações mais novas cada vez não aguentam mais. Agora, faz um pouco de comichão nós estarmos a fazer vontade. Há a geração TikTok que não é capaz de consumir algo com mais do que 15 eu acho que nem é tanto isso. Eu acho que nós estamos a tentar trazer a geração TikTok para um conteúdo mais longo. Eu acho que sim. Eu acho que esse é o desafio, não é? Eu acho que esse é o desafio. Sim, isto no fundo também é o meu lado teimoso, que é... Eles é que estão a regredir nesse sentido, e isto é uma crítica
construtiva, não quero não ofender ninguém. Nesse sentido, estamos a regredir enquanto raça humana, que é, estamos a perder foco, estamos a perder atenção, estamos a perder capacidade de estar naquele sítio a viver o presente sem ter 20 distrações. E isto é uma crítica, eu próprio, eu digo isto, até eu às vezes tenho essa dificuldade, mas as novas gerações cada vez têm mais essa dificuldade. E este meu lado teimoso apetece-me dizer, se essa geração tem essa dificuldade, são eles que vão perder, na verdade, muita coisa nesta vida em termos qualitativos. Mas, obviamente, em termos de negócio, eu percebo o porquê que é tão importante chamarmos essa geração para consumir estes conteúdos, porque eles é que vão consumir estes conteúdos os próximos 50 anos e as próximas gerações ainda serão provavelmente piores nesse aspecto, e isto vai ser uma constante mutação das transmissões e de quem dá o produto aos consumidores para poder sobreviver, entre aspas, porque essa gente não está propriamente aqui a comer migalhas nas transmissões. É verdade. Portanto, vamos ver o que é que vamos, para onde é que vamos evoluir. Nós cá estaremos para acompanhar essa evolução. Agora, acho que se nós só contabilizarmos os ratings da televisão, eu acho que a NBA vai estar sempre a cair. Sim. Vai estar sempre a cair. Sim. Porque há outras formas de consumir neste momento. Há muito mais formas de consumir. Bem, e o ponto principal é o que tu disseste, que é a NFL, eles fazem um jogo por semana, tal como nós temos o futebol cá, o futsal e afins. O basquetebol, a partir do momento em que é todos os dias há jogos, e não é só 1 ou 2, são 3 ou 4 ou 5 ou 6, as pessoas também banalizam, que é, não vejo hoje... E nem é só isso, mesmo que tu sejas adepto super fervoroso de uma equipa... não vês os 82 jogos. Tu dizes, uma quarta-feira hoje... Ou seja, se tu tiveres uma equipa de NBA e seguires a tua equipa de... Nem tem que ser NFL, pode ser college. E jogar a tua equipa de college nesse mesmo dia... a equipa de college só joga uma vez por semana, como tu disseste bem, portanto eu vou... Eu continuo a achar, e eu já, ainda antes de tu vires aqui para o fundo, eu já falava disto, a época da fase regular da NBA, eu não me importo que seja longa, para mim nunca fará sentido, nem sequer consigo compreender como é que em 2025 praticamente eles ainda não pararam com os back-to-backs. É tão estúpido eles terem isto que não é quase como dizer aos adeptos, olha, vejam mas este está para ignorem, porque eles não vão pôr os jogadores, não é? Porque, sim, faz mal à competição. É faz estúpido, muito mal eu percebo que tradicionalmente a fase regular da NBA, a endurance, eu percebo isso. Mas tendo em conta que as equipas já perceberam que a melhor forma de prolongar a carreira dos seus jogadores é gerir determinado tipo de esforços, e há tanta informação que a NBA vir dizer que não há ligação entre os 82 jogos e os back-to-backs e lesões, pelo amor de Deus, é a mesma coisa que tu ir jogar Chico, eu fui jogar na terça-feira com os meus amigos, aqui com a malta, se eu tivesse ido jogar na quarta, rebentava-me todo, porque eu senti o meu corpo, e sou eu, imagina... E a Liga não é matemática difícil. O que é que a Liga prefere? Ter 15 anos do Wembanyama de topo ou ter 12 anos do Wembanyama? Eu prefiro ter 15 anos do Wembanyama a fazer, em vez de 82, fazer 70, do que ter 12 anos, ele faz os 82, mas depois, ao final desses 12 anos, está tudo roto, tudo partido. Eu uma vez fiz a conta, e a NBA houve uma altura que baixou os back-to-backs, e eu nessa altura fiz a conta e disse, bastava que a NBA antecipasse uma semana a sua fase regular e retirasse os back-to-backs e jogavam 75 jogos. E assim não havia back-to-backs, as equipas jogavam todas mais ou menos 3, no máximo 4 jogos por semana, dava para fazer segunda, quarta, sexta e domingo, no pior dos casos, e os jogadores tinham tempo, tinham pelo menos um dia, conseguiam recuperar, e montes de gente falou disto, mas enquanto houver esta obsessão contratual com as televisões locais dos 72 jogos mínimo, depois mais o que eles são obrigados a fazer para os nacionais, vai ser sempre muito difícil. E o Adam Silver, quando pegou na liga, logo a seguir ao David Stern, ele disse que os 82 jogos não eram um número... como é que ele disse? Não era nenhum número mítico, ou seja, que não estavam
agarrados ao número para sempre, mas aquilo que nós vimos... Não era intocável. Que não era intocável, não é intocável. Mas aquilo que nós vimos é que para já com 10 anos, mais 10 anos da Adam Silver, não se mexeu. Já vamos no segundo... na segunda CBA que se negocia, os jogadores também se queixam, mas depois também não estão dispostos a abdicar de dinheiro, o que é normal, porque os principais jogadores sabem que estão tranquilos. Se jogarem 60 ou se jogarem 80 vão ganhar o deles, na mesma. Mas pronto, certamente vamos ter evolução. Vamos continuar com as perguntas. Na novela, isto é do João Caçador, na telenovela Jimmy Butler, a ser verdade todos os rumores, e atenção, vamos já dizer que não são verdade todos os rumores, de certeza absoluta, senão estávamos lixados. Havia um rumor sobre um professor meu quando eu andava a estudar, que eu espero que não seja verdade. Qual seria a package mais justa oferecida pelos Warriors? Parece ser o único destino possível dos 4, os Mavs não têm nada para oferecer, o timeline dos Rockets é incompatível, e nos Suns há a no trade clause do Bradley Beal. Vamos começar com os Warriors. A package justa depende... Força, Chico. Pois é que depende se queres falar de justiça desportiva ou de justiça olhando para os vários parâmetros ao nível económico, principalmente. Para começar, e aposto que tu ias tocar nesse assunto, o contrato de Jimmy Butler dificulta todas as trocas possíveis e imagináveis. Desportivamente, se vamos falar troca olho por olho, como se costuma dizer, para as duas equipas saírem a ganhar, seja no imediato, seja num futuro próximo, os Heat teriam que receber um Kuminga e mais alguém. Talvez um Kuminga e o Podziemski, aproveitando que ele agora baixou um pouco de rendimento e que chegou o Schroeder. Eu pessoalmente só vejo um pacote deste género, ou não digo um Jovic, porque o Jovic, envolver o Jovic, os Heat parece que vem futuro nele, portanto acho que seria sempre algo assim. Mas depois financeiramente dificulta muito, e financeiramente tu sabes melhor do que eu, e não me vou alongar por isso mesmo. Temos que envolver um Andrew Wiggins desta vida na troca, quase certeza absoluta, e ainda envolver uma terceira equipa. Por isso é que o pacote justo é muito, muito subjetivo / difícil de encontrar. Eu acrescentava que varia sempre da avaliação que se faz do Kuminga. Portanto, o Kuminga é um jogador... O Kuminga tem um problema, que é a equipa que hoje, vamos imaginar, não tem que ser o Heat, uma outra equipa qualquer, vai negociar com os Warriors. E essa equipa tem 2 caminhos. Trocar o seu melhor jogador e entrar num processo de rebuild. Ou o outro, trocar o seu melhor jogador, mas receber um conjunto que faça com que a equipa se mantenha mais ou menos no mesmo patamar. São esses 2 caminhos. O Kuminga pode ser avaliado de 2 formas. Um bom jovem prospect, a quem nós podemos dar aqui um contrato que o torne uma peça extremamente importante da nossa equipa, pode ser essa avaliação, ou pode ser um jogador avaliado como os Warriors o estão a avaliar. Um bom jogador, um jogador capaz de ser titular, mas um jogador a quem nós não estamos preparados para dar algo perto de um contrato que o vá tornar uma peça essencial na nossa equipa. No caso do Heat, se os Heat olharem para o Kuminga como... Aliás, se os Heat quiserem trocar o Jimmy Butler e entrarem aqui numa espécie de mini rebuild, ter aqui um anito ou 2 mais ou menos mais modestos, recalibrarem, para também não perderem bons anos do Bam Adebayo com muita frequência. Se os Heat quiserem fazer isto, eles não estão interessados no Kuminga. Porquê? Porque eles vão ter que pagar ao Kuminga. E se eles não olham para o Kuminga como um substituto do Jimmy Butler, não faz sentido irem dar agora um contrato ao Kuminga. Se por outro lado eles quiserem entrar num processo de rebuild e não quiserem pagar ao Kuminga, também não faz sentido para eles trocar pelo Kuminga, porque senão depois o Kuminga rejeita a proposta de contrato. E poderá sair não neste ano, mas no ano a seguir, como unrestricted free agent. Portanto, é muito difícil olhar aqui para um cenário onde os Heat estão confortáveis em aceitar um jogador como o Kuminga. O Andrew Wiggins teria que estar sempre envolvido. Sempre. Não há aqui nenhum cenário onde um jogador como o contrato do Wiggins, 26 milhões, não estaria envolvido. Portanto, mais um problema é que o Wiggins ainda tem mais 2 anos de contrato a seguir a este.
E há 28 poucas, milhões. e há cada vez menos equipas interessadas em receber o Wiggins, a não ser que seja Chico, para ninguém, uma pessoa. ninguém está interessado em ter que pagar ao Wiggins 60 milhões de dólares nas próximas 2 épocas. Muito menos o Zit. Exato. Agora, Porque também perdeu o timing, não é? Porque quando ele teve aquele ano de All-Star, se calhar aí. certo, claro, mas todos estamos a falar hoje, não é? Estamos a falar hoje. Sim, sim, E depois sim. há outro problema, que é os Warriors, se não quisessem, aliás, se os Warriors quiserem ir negociar com o Zit vão pedir o Kuminga e o Podziemski. Os Zit vão pedir os dois. E nós dizemos assim, ok, o Podziemski está a ter um mau ano e o Kuminga não chegou a acordo para renovar. Não quer dizer que não possa chegar. O Kuminga tem 22 anos, o Podziemski tem 21. Nós queremos trocar os nossos 2 melhores jovens pelo Jimmy Butler, que vai fazer 36 anos e que quer um contrato de 3 anos. Ou seja, eu confesso que eu gosto muito do Jimmy Butler, acho que não há ninguém que não gosta do Jimmy Butler, mas está a chegar a um ponto na carreira onde... Em Filadélfia e Minnesota há muita gente que não gosta dele, mas isso Não, eu acho que em Filadélfia toda a gente gosta dele, porque lembram-se que a escolha foi entre ele e o Tobias Harris e acabaram por ir para o Tobias Harris, um dos maiores erros dos últimos anos da NBA. Em Minnesota percebo que ninguém gosta muito dele, mas nós que vemos aqui de longe, eu acho que ninguém não gosta dele, mas temos de reconhecer, que é um jogador que... Os Warriors têm estado, falaste aí da questão da idade, os Warriors têm estado excessivamente nesse limbo de queremos apostar tudo no agora para aproveitar os últimos anos do Curry, ou queremos fazer uma aposta mediana Claro. e ter aqui este backup para o futuro. E eu acho que nem eles neste momento decidiram o que é que querem, que é fazer o all-in ou não. Eu acho que depende do jogador. Eu acho que depende da opção. Eu acho que o Jimmy Butler não era o jogador certo para... Por exemplo, o Lauri Markkanen era perfeito. Sim, Catch and shoot. Hoje, se os Warriors pudessem refazer, eu acho que eles faziam a troca pelo Lauri Markkanen. Mas agora já não podem. Eu acho que o Jimmy Butler não é... Por causa da idade e por causa de toda a baggage que vem com ele, não estou a dizer o que está para trás, mas o que está para a frente... E do estilo de jogo. Sim, por muito que ele seja um grande jogador, não encaixa mas eu na nem vou por aí. na teoria. Eu nem vou por aí, Chico. Eu nem vou pelo estilo de jogo, porque eu aí acredito que o Steve Kerr tenha confiança de que conseguia adaptar algumas coisas ao Jimmy Butler. Mas eu nem vou por aí. Eu já vou só pela parte financeira e pela parte extra basquetebol. Só o facto de eles saberem que vão ter de renovar com o Jimmy Butler e ele vai ficar a jogar com 37 anos na tua equipa... Só isso já... Sinceramente, eu prefiro ter o resto da malta. Agora, um pacote teria sempre que envolver o Andrew Wiggins, provavelmente teria que envolver aqui o Dennis Schroeder e um dos miúdos. E o Kuminga é o problema que eu disse. Não. Ou os Zito olham para o Kuminga e dizem, pá, está ali o novo Jimmy Butler, ou eles olham para o Kuminga e dizem... é um bom jogador, mas não merece um grande contrato e então nós não o queremos porque das duas uma, ou não lhe vamos dar um grande contrato e ele vai ficar chateado connosco e vai sair daqui a 2 anos, ou vamos andar aqui a pagar 27 ou 28 milhões durante 4 anos a este gajo e não gostamos assim tanto dele. Portanto, eu acho que é uma troca muito difícil de fazer durante a fase regular. Os outros rumores que estão a falar, os Mavs também não me parece nada provável. Os Rockets naturalmente seria possível, mas eu diria que os Rockets estão zero interessados no Jimmy Butler. Cada vez menos estarão interessados, a não ser que surja uma mega estrela com uma idade agradável. Eu diria que só se fosse os Doncic ou os Giannis desta vida é que os Rockets partiam aquele core. Em relação aos Suns, eles poderiam trocar o Bradley Beal se o Bradley Beal quisesse jogar para Miami, mas é tão dependente da vontade do Bradley Beal que nem vale a pena muito estudar a situação, porque o Bradley Beal teria de querer ir para Miami. E atenção, porque essa parte não é assim tão inconcebível, porque na altura, quando ele é trocado de Washington, Miami era o seu primeiro sítio.
o Bradley Beal teria que estar disposto certamente a abdicar da sua no trade clause, porque os Heat, mesmo que quisessem o Bradley Beal, não iam querer o Bradley Beal com a no trade clause, portanto ele teria que abdicar. Portanto, está tão dependente do Bradley Beal que nem vale a pena fazer aqui grandes conjecturas sobre isso. Eu acho que o Jimmy Butler, segundo os reportes que vêm dos Estados Unidos, já informou a liga, digamos assim, já fez as equipas saberem que não vai apanhar a sua player option de 52 milhões. Eu diria que isto é mais uma ameaça do que propriamente uma realidade. Ficaria incrédulo que um jogador não apanhasse 52 milhões de garantidos. E, portanto, acho que vai ser uma novela que se vai arrastar durante muito tempo, vai se arrastar certamente até à trade deadline. E eu, se eu tivesse que apostar, meter dinheiro, eu diria que vai se arrastar até ao verão. Portanto, vamos ter de esperar. Não sei, Chico, não é? Eu estou muito a olhar para o verão neste sentido. Eu também, porque cada dia que passa vejo cenários menos prováveis de acontecer. Isto teria que quase certeza envolver uma terceira, talvez uma quarta equipa, e isto já, quando tu metes muita gente a jantar, a comida começa a escassear. Exato. E vai ser sempre, e assim vai ser cada vez mais difícil. São valores muito avultados, um caso muito específico por causa da idade dele, por muito que ele seja um jogador com uma alma e uma raça e um coração enorme. As equipas todas vão ter esse receio de valor / idade, e isso vai dificultar todas as movimentações. Falaste dos milhões, eu também vejo com muita dificuldade. Eu, se me oferecessem 52 euros agora, eu oferecia, quanto mais 52 milhões de euros, de dólares neste caso. Portanto, vejo com dificuldade, a não ser que ele esteja a lançar o anzol para ver, ok, esta equipa se calhar dá-me por 3 anos 90 ou 95, e ele se calhar prefere 95 garantidos do que 52. Pois e depois é isso, ele claro que sim. Okay. Eu não sei se haverá alguma equipa capaz de lhe oferecer isso tudo. Exato. Se fosse por um ano, eu acho que é mais fácil ele fazer opt-out e receber... Ele está nesta fase da carreira, que é os melhores contratos que ele vai arranjar vai ser 1 mais 1. E ele não me parece, do que nos chega cá fora. Ele rejeitou uma proposta de Miami, porque Miami é a única equipa que lhe pode dar os anos a mais, ou o ano a mais. Vamos ver. É certamente uma novela, e vamos ver também o que é que Jimmy Butler faz, porque não seria na primeira vez que Jimmy Butler forçaria uma troca e tornaria a situação tão desconfortável que... Se bem que Miami parece uma equipa bastante preparada para isso. Olha, vamos aqui, mais uma pergunta. Pergunta para agora e para daqui a 5 anos. Usando a nova CBA, um plantel de 15 jogadores. Essa é difícil. Agradecemos ao Rui a pergunta, mas essa é uma pergunta muito difícil. Esta pergunta eu vou guardá-la e vou já fazer aqui um copy-paste. Vai ser um episódio de verão. Esta pergunta vai ser um episódio de verão, porque esta pergunta é difícil. Ele está-nos a pedir para fazer... usando a nova CBA, ainda por cima, um plantel de 15 jogadores para fazer uma dinastia 25-30 e 30-35. Portanto, o Rui vai-nos obrigar, vai ser um episódio de verão. Não criámos uma dinastia, mas já criámos umas coisas engraçadas para o próximo episódio. É verdade. Aqui a nota. Sim, mas só para dizer, o Wembanyama estaria certamente... Ele diz aqui, o Wembanyama estaria... Eu diria que o Wembanyama estaria... o Jalen Williams eu acho que também estaria, mas teria que analisar números. Haveria vários caminhos, não há propriamente um caminho certo. Esta pergunta é lixada. Isto aqui vai obrigar a um dia de trabalho. Ora bem, os Hawks perceberam que tipo de equipa se deve montar à volta de Trae Young para ir na próxima peça, um poste, concordam? Se sim, que poste gostariam de ver ao lado do Trae Young? O poste, aliás, começando pela equipa, naturalmente, quando se acerta num emparelhamento, como foi o caso do Dyson Daniels, pode-se dizer que os Hawks perceberam. Agora, os Hawks tentaram, porque o DeJounte Murray, quando é trocado, eu acho que a ideia era ter um Dyson Daniels ao quadrado, porque o Dyson Daniels é um brilhante defensor. Ofensivamente é limitado. Eles, quando vão buscar o DeJounte Murray, eu acho que o sonho era este, era ter um defensor, se calhar não tão bom como o Dyson Daniels, mas
muito competente. O problema é que o DeJounte Murray é realmente um bom defensor, mas é on-ball a poder defender de jogadores mais pequenos que ele. E o Dyson Daniels não é isso. É um jogador que troca para qualquer emparelhamento e isso protege muito o Trae Young. E depois também ajuda a ter uma explosão de um jogador como o Jalen Johnson. Portanto, o puzzle encaixou bem. Não acho que esteja finalizado em relação aos Hawks. Não acho que esteja finalizado. Acho que faltam ali extremos mais capazes, especialmente defensivamente. Em relação à questão do poste, é assim, o Onyeka Okongwu já vai no seu 4º ano, não é? Portanto, já estamos à espera desta... Eles já estão a adiar demasiado. Eles queriam fazer essa substituição orgânica de o Capela ir perdendo o seu espaço, o Okongwu evoluir e mais tarde ou mais cedo trocavam o Capela por outra peça, mas parece que não vai acontecer. Vai acontecer das duas uma. De alguma forma, sim, de alguma forma vai acontecer. O Capela vai terminar contrato este ano. Sim. Eu acho é que nós... Atenção, eu não desgosto do Okongwu. Eu acho é que o Okongwu pode ser só isto. Só, entre aspas, pode ser isto. Um bom poste para a rotação. Um bom poste que pode ser titular, mas que não entra aqui. Eu diria que os Hawks, se tiverem uma oportunidade de atacar alguma coisa muito importante no mercado, eu acho que eles vão fazê-lo. Eles têm aqui uma série de bons contratos, nomeadamente o do Capela, 22, expirante. O do Bogdanovic é muito interessante também. O próprio DeAndre Hunter, o Larry Nance tem aqui 11 milhões. Estes 11 milhões do Larry Nance é uma trade exception ambulante. Portanto, eu acho que os Hawks vão estar ativos. Agora, os Hawks parece-me que já têm aqui uma espécie de espinha dorsal. Trae Young, Risa Sher, tem 19 anos, Dyson Daniels, Jalen Johnson. Estes parece-me que são a espinha dorsal. Agora vão ter de se mexer aqui nas margens, tentar ver se aparece por aqui realmente um 5 que possa ser um encaixe mais interessante. Eu acho que o 5 ideal era o Capela de há 5 anos, por exemplo, portanto um lob threat que pudesse ser realmente um rim protector de grande nível. Eu diria que, obviamente falou-se muito disto, mas o Wembanyama poderia ser uma excelente parelha com o Trae Young, mas isso não significa o Wembanyama ir para Atlanta, significava Trae Young ir para San António. Eu gosto do que os Hawks estão a fazer. Gosto. DeJounte Murray não correu bem, não entraram em pânico. Falou-se que iam entrar num rebuild e que iam trocar o Trae Young. Não. Confiaram no jogador que já levou uma final de conferência. É um jogador que sozinho faz um bom ataque. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer, Chico. Não sei se estás comigo nesta. Eu gosto. Gosto de uma equipa que tentou, não deu. Ok, vamos aqui fazer um pequeno pivot, temos aqui algumas boas peças. Vamos ver até onde é que isto vai. Estavas a ler a pergunta e eu estava aqui a espreitar as várias equipas da Liga a ver que poste é que eu gostava de ver ali. Eu tenho crescido em mim um fetiche por um poste muito específico que mora em Orlando, que eu acho que encaixava perfeitamente para o estilo que eles estão a tentar implementar agora. Mas é low cost, portanto não é bem tendo em conta o negócio que tu estás a dizer. Acho que o Bitadze era perfeito para ser uma ameaça de lob com o Trae Young. É um corpo grande, ele iria proteger a equipa no garrafão, mas lá repito, é low cost e eles têm poder de oferta para voos mais altos, tendo em conta os jovens que têm ali. Agora, é o que tu estás a dizer, há ali muito potencial de troca futuro, há muito potencial atual. Gosto que eles finalmente tenham acertado. Eu gosto, apesar de não ser uma fã deste papel do Trae Young, que ele está cada vez mais maturo, está a lançar menos, mas mais eficaz, assumiu que é o patrão da equipa, mas não é o patrão de vou fazer 40 pontos e olha, se perdemos, é um patrão de comandante e é um jogador que tem potencial para daqui a 5 anos, 7 anos nós estarmos a falar e ele estar ali nos recordes de assistências, nos recordes de pontos, porque ele é muito consistente e isso é ele agora percebeu isso, parece do que nos mostra, e isso vai fazer muito bem à carreira dele. Sim, acho que já se tornou o jogador com mais assistências da história dos Hawks. Passou o Doc Rivers, curiosamente. Há aqui uma outra pergunta sobre os Hawks. Qual é o teto desta equipa? Já falámos disto. O teto neste momento acho que seria
se eles terminassem esta época, se eles ficassem no top 6 seria brilhante, e o teto é provavelmente ser eliminados na primeira ronda, mas estão a construir qualquer coisa. Focando aqui na troca do Schroeder, Brooklyn Boy, o Brooklyn Boy que esteve na gravação ontem do podcast do ano, que vai sair no dia 31 de janeiro, não, desculpem, de dezembro. Ele esteve lá, portanto tive o prazer de o conhecer pessoalmente. Boa gente, pareceu-me. Depois da troca dos Schroeder, os Nets não ficam por aqui. Acham que foi uma troca justa. Esperava-se pelo menos uma pick de primeira ronda. Que os jogadores dos Nets podem realmente ter impacto numa equipa com aspirações. Quem são esses jogadores? E o retorno esperado. Eu acho que, e uma das perguntas aqui também entra aqui, podemos juntar as duas, na possibilidade de trocar o Kuminga pelo Cam Johnson. O Cam Johnson daria um espaçamento, os Warriors maximizavam os últimos anos do Curry, não faria sentido esta troca. O Kuminga precisa de espaço para crescer e o seu jogo não combina com os Warriors. Volto a dizer, depende da avaliação que nós fazemos do Kuminga. Se os Nets que olhassem para o Kuminga como um franchise player, claro que eles faziam essa troca, não se importavam de lhe renovar o contrato. Não vendo isso, os Nets certamente preferiam trocar o Cam Johnson por outro tipo de jogador que estivesse a terminar o seu contrato, que até possa ser pior que o Kuminga, mas que não lhes entupisse os livros. Em relação à pick de primeira ronda, já muitas pessoas me perguntaram isto. Eu acho que ninguém, no seu perfeito juízo, ia dar uma pick de primeira ronda pelo Schroeder. Por muito que o Schroeder estivesse a jogar bem, já vimos o Schroeder demasiados anos na liga para ainda acharmos que ele pode ser uma peça que contribua, que seja a diferença entre uma equipa ser muito boa ou candidato ao título. Portanto, e as picks de primeira ronda eu acho que estão cada vez mais valiosas e cada vez se usa mais para a moeda de troca as de segunda ronda. Cada vez vemos mais 3, 4 picks de segunda ronda a circular e as primeiras rondas ficam guardadas para megas estrelas, para Durant, para Harden. Exatamente. Eu acho que foi a troca justa. Sinceramente, acho que foi uma troca justa no sentido em que os Nets, aquilo que os Nets mais priorizavam é perder os jogos este ano e não entupir os livros. Portanto, trocarem o Schroeder por um jogador que nem sequer vai jogar foi perfeito. Vão poder perder muitos jogos, viu-se logo no primeiro jogo pós-Schroeder, foi uma exibição terrível, e não entupiram os seus livros, porque o Melton é free agent. Portanto, eu acho que foi a troca certa para os dois lados. Os Warriors não gastaram nada, ok, perderam 2 picks de segunda ronda, mas até já dizem que são protegidas, portanto, acho que foi uma troca certa. Em relação ao Cam Johnson, é uma boa pergunta. Se eu trocava o Kuminga pelo Cam Johnson, eu percebo a ideia de que o estilo de jogo do Kuminga não é propriamente fácil de adaptar àquela equipa dos Warriors. Por outro lado, se eu fosse aos Warriors, eu estaria disposto a trocar um jogador de 22 anos por um jogador como o Cam Johnson. Esta é muito difícil, Chico. Eu não consigo responder a esta. Eu teria toca um bocadinho no que eu te disse há bocado, eles estão naquele limbo, eles não sabem o que de fazer o all-in agora ou guardar estas peças para o pós-Curry. Eu pessoalmente, seguindo um pouco a lógica do que eles têm dito, mas não feito, eu faria essa troca. Que é, vamos apostar tudo no agora. Pois. O Cam Johnson é um bom jogador, é um jogador que ainda nos consegue dar aqui pelo menos uns aninhos de qualidade, e encaixa no nosso estilo. Ok, e com sorte ainda conseguiriam encaixar alguma coisa mais no negócio que lhes fosse útil para o futuro. Eu acho que não, mas com sorte. Mas percebo a dúvida de não o fazer, porque agora estão há demasiado tempo neste limbo de será que o Kuminga dá isto? Será que não dá? Nem é só o Kuminga, Moses Moody e o Wiseman, eles tiveram aqui uma janela onde podiam ter feito aqui algo muito interessante, de ter as duas timelines, mas não correu bem. Em que patamar colocam os Spurs daqui a 2-3 anos? Quais os fatores que faltam para a equipa dar o salto topo? Eu acho que... Qualidade. Desculpa. Não, qualidade há e já se nota muita diferença face à época passada. Crescimento, Chico. Eu acho que aqui é crescimento orgânico. Eles definirem qual é a espinha dorsal,
parece-me que já está mais ou menos a ficar definida. Portanto, o Victor, Sim. o Castle, o Jeremy Sohan e o Devin Vassell certamente vão fazer parte dessa espinha. E depois é ir crescendo organicamente. Estamos a falar de uma equipa muito jovem. Dos 4 nomes que eu disse aqui, um está no seu segundo ano, outro está no primeiro, outro está no terceiro e há um que está no quarto ou quinto, que é o Devin Vassell. Portanto, acho que o tempo ditará. E é uma franquia muito inteligente, sempre foi muito inteligente da forma como se mexe, portanto eu não estaria muito preocupado, porque eles viu-se na forma como renovaram certos contratos, tudo à base de o contrato vai baixando à medida que o do Wembanyama vai subir, portanto há ali toda uma estratégia bem traçada, ele já se nota a evolução este ano, para o ano ainda se notará mais, e eu nem preciso ver que mexidas é que vão fazer, porque eu acho que se vai notar. Vai ser uma equipa que mais tarde ou mais cedo vai voltar, não digo aos tempos da dinastia que nós tão bem conhecemos, mas a ser muito competitiva e a estar ali na luta por algo interessante. Sim, sem dúvida. Acho que e depois, claro, tem um joker que é Victor Wembanyama. Se o Victor Wembanyama for o melhor jogador da NBA, eles vão ser sempre uma equipa relevante e eu acho que ele caminha para ser, se não for o melhor, estará lá muito perto. Depois há aqui uma pergunta que eu confesso que não estou bem a perceber o que é que está aqui a acontecer, que é: o OKC vai ganhar o anel contra os Celtics ou Boston? Eu vou assumir que a pergunta era Cavaliers ou Boston. Não. Foi o Pedro Alves, não foi? Foi. É um adepto ferrenho do Standard e eu acho mesmo que o objetivo dele é ele já está a assumir que a final será Boston OKC e está a mandar uma picardiazinha do género OKC vai ganhar e ponto final. Ele é mesmo muito ferrenho e costuma dar esse lado de grande adepto do Standard. Então se calhar não vais gostar da transição que eu vou fazer, porque no sentido de ganhar, para já estás 0-1. O que aconteceu? A culpa é do Torian Prince e do Dorian M, que os homens estão... O Torian Prince já vai com $1 milhão da NBA Cup no bolso, meu amigo. É verdade. O que é que aconteceu? Tu sabes o que é que aconteceu? O jogo foi muito equilibrado na primeira parte, eu gostei muito, apesar aquela faltas técnicas parvas ao Hartenstein, essa parte não gostei muito. Na segunda, aconteceu uma coisa que nós comentámos aqui há pouco tempo e que ainda bem que aconteceu já, porque eu acho que o Martin não é estúpido nenhum e eu acho que ele, gosto de acreditar pelo menos que ele vai perceber que é: o Standard não tem a capacidade para ter um tiro exterior consistente. Quando o tiro exterior do Standard está a sair minimamente bem, a equipa é tremenda, porque ganha uma arma incrível face à versatilidade que tem. Neste jogo, o tiro exterior do Standard foi terrível, especialmente na segunda parte. Eu acho que o Standard fazem no total de acertar 4 triplos, algo assim do género, 5 triplos. O Standard... desculpa, agora tinha aqui a ficha aberta e sem querer fechei-a. Deixa-me só chegar aqui rápido. Olha, mas é isso mesmo. O Shea fez 2, o Jalen Williams fez 1, o Isaiah Joe fez 1 e o Kenrick Williams fez 1. 5 triplos em 20 tentativas para aí. Lançaram a 25%. Quase certeza que foi mais. Mais, se calhar. Eu mandei aqui para já tenho aqui. Foram 5 em 32. De 15%. Pronto. 15%. Nenhuma equipa a lançar 15% de triplo vai ganhar, especialmente com uma equipa contra os Bucks que adquiriram boas armas nesse sentido e nem a ausência do Chris Middleton vai mudar isso. Além disso, e também dou muito mérito ao trabalho defensivo dos Bucks na segunda parte. Há nomes como o Andre Jackson surpreenderam-me, ele teve ali dois ou três lances quase seguidos em que tira ao cheio, entre aspas, do jogo, houve ali muito mérito. Agora, espero que isto aconteceu exatamente o que eu disse, só para finalizar a minha ideia, que foi o Standard entraram na moda e às vezes a moda sai de moda, que é face à redundância, que é o Standard não tem capacidade para ter este tiro exterior tão regular e sempre foram uma equipa que vivia bem com essa mescla de corte para o sexto, de 2, de mid-range especialmente porque há muita qualidade na equipa nesse sentido, e com uns triplos à mistura. A partir do momento em que viram que o triplo não estava a cair, só tinham era que voltar às origens, entre aspas, e ganhavam com isso como se viu na primeira parte. Não o fizeram e foi uma bola de neve. Eu acho que parcialmente estás correto. Os Standard não estavam bem a lançar 3, mas os Standard não lançaram assim tanto 3. Lançaram 32 vezes. Não é? Eles estão a lançar 40 e poucos. 32, não é muito. Eu acho que este é um daqueles jogos em que se fizéssemos
novo jogo. Por alguma razão o jogo tinha que ser refeito. Eu acho que devia. O Shai Gilgeous-Alexander, que lançou 15 vezes de mid-range e só marcou 6. Se calhar num jogo, no dia a seguir, os mesmos 15 lançamentos que ele fez, se calhar marcava 10. Porque é esse o seu jogo. Eu acho que foi um daqueles jogos onde realmente o lançamento não estava a andar. E depois há um problema, que é o seguinte, e eu acho que é por isso que já tivemos 2 finais exatamente iguais, equipa jovem contra equipa veterana, e a veterana ganhou sempre com muito conforto. Porquê? Porque o facto de ser em campo neutro faz com que aquele boost que os adeptos podem dar a uma equipa jovem que precisa da adrenalina para competir com a equipa veterana. A equipa veterana, e vimos isso por exemplo na bolha, a equipa veterana consegue ganhar os seus momentum sozinha, através da sua experiência. As equipas mais jovens tendem a precisar de injeções, de um bloco incrível, e o público fica doido e eles conseguem carregar. O facto de isto ser em campo neutro faz com que isso nunca aconteça. Nunca aconteceu. Percebo. Nunca houve aquele momento em que tu estavas a ver o jogo. E percebo o que dizes, e o Oklahoma ganha muito a jogar em casa. O Exatamente. Oklahoma é um público muito fervoroso, Exatamente. portanto percebo o que é que dizes. E portanto, isto não é coincidência, não é coincidência que no primeiro ano tenha sido o LeBron James e o Anthony Davis e aquela equipa a ganhar contra os Pacers de run and gun, e agora a equipa do Giannis, do Lillard, dos Princes e neste caso ele não jogou, mas dos Middletons, contra a jovem equipa dos Oklahoma City Thunder. E portanto, acho que esse foi um dos fatores. Se este jogo tivesse sido jogado em Oklahoma, se calhar estes 29 em 86 seriam um bocadinho melhores e o jogo seria mais competitivo. E depois houve outra coisa, que nós falámos disto na segunda-feira, que era os OKC Thunder, que são a melhor defesa da NBA, não têm propriamente um jogador, eu acho que nenhuma equipa tem, mas os Thunder não o têm de certeza, um jogador que possa emparelhar ali, não é emparelhar, mas que possa pelo menos acalmar o Giannis. E vimos isso logo a abrir o jogo. O Giannis carregou o Ludort, carregou o Caruso quando ele lá foi, carregou o Jalen Williams, que até foi um bocadinho chocante a facilidade com que ele se viu livre do Jalen Williams, e isso fez com que a defesa de Oklahoma, sempre que a bola estava no Giannis, se inclinasse para o lado do Giannis, com medo que o Giannis fosse lá abaixo. E abria o campo. Exatamente. O Giannis terminou com 10 assistências. Dessas 10 assistências, 8 foram para triplos. Porquê? Porque a defesa afunilava, ou seja, e abria. A defesa, como é que se diz? Preocupou-se demasiado, fez overreaction ao Giannis. Portanto, o Giannis foi o ponto. E o Giannis, ultrapassando o seu primeiro defesa, tinha o campo aberto à sua volta para dar para os atiradores. E a bola entrou. Sim. A bola entrou, os triplos entraram, e os Thunder nunca tiveram aquela capacidade daquele boost final. E portanto, acho que esse foi um fator. E deixa-me só terminar aqui com duas ideias, que é o facto de não haver chat ainda não nos permitiu ver a equipa do Thunder com um big lineup. Era nisso que eu ia tocar, porque eu acho que com o chat poderia haver essa questão do tamanho, para pelo menos tentar abrandar o Giannis e não abrir tanto o campo. Controlar as tabelas, porque os Thunder, os Bucks fizeram 9 ressaltos ofensivos, mas mais importante que isso, fizeram 43 ressaltos defensivos. E os Thunder só fizeram 7 ressaltos ofensivos. Portanto, aqui notas que a equipa é pequena. E foi por isso que trouxeram o Hartenstein, que era para, em determinados momentos, poderem ter 2 bigs. Se vai funcionar ou não, ainda não sabemos. Ainda não sabemos se é execuível ter o Chet e o Isaiah Hartenstein ao mesmo tempo durante largos minutos. Ainda não tivemos essa oportunidade, mas, por exemplo, este seria um ótimo teste para vermos isso. Por exemplo, contra Denver seria outro ótimo teste. E eu acho que pode ser como tu disseste bem, um alarme, um toque de alarme para os OKC Thunder, que estão a fazer uma fase regular excelente, e portanto este pode ser E continuam a fazer, porque esta não contou para a estatística da fase regular. Mas o que eu quero dizer é que pode ser ok, não vamos aqui
descansar, não vamos aqui Sim. entrar em modo piloto automático, não, vamos continuar a encontrar soluções todos os jogos. Epá, eu acho que mais do que tudo foi um jogo, uma equipa jovem que lhes começou a correr mal naquele final do terceiro período, início de quarto, e eles depois já não tiveram aquele argumento de ir atrás. Eu não ficaria extremamente preocupado. Eu até, quando eu não vi o jogo em direto, vi depois no dia a seguir à noite, terminei o jogo e a minha única preocupação, Chico, em relação ao Standard, não sei se compartilhas, é o facto do Jalen Williams, depois de no ano passado já não ter feito um playoff assim tão bom, voltou a ter um jogo muito modesto para aquilo que possa ser uma segunda figura de uma equipa. Foi a única preocupação que eu tirei do jogo, porque acho que se eles jogassem este jogo 2 dias depois, provavelmente o Standard, não sei se ganhavam, mas certamente não marcavam 81 pontos. Isto foi chocante, 81 pontos. Pessoalmente não fiquei tão com essa preocupação do Jalen, porque também acho que foi prejudicado pelo que foi acontecendo à sua volta, porque se o tiro do Chase estivesse a cair um bocadinho mais, se o tiro do Caruso estivesse a cair mais, do Isaiah Joe e afins, claro. o jogo também abria para ele. Ou seja, obviamente eu percebo o que é que tu queres dizer, que é, se ele quer ser o segundo go-to guy da equipa, ele tem que aparecer nestes momentos. Mas ele, num jogo péssimo para toda a gente, faz 18 pontos a lançar, QB, bem, deve ter lançado o quê? 38%? 8 em 20. Lançou 8 em 20. Não é brilhante. Sim, mas pronto, o meu ponto é, num jogo horrível, ele acaba por ser o segundo melhor marcador da equipa. Mas a minha preocupação não é... Ele até podia ter sido o melhor marcador da equipa. A minha preocupação é a eficiência. Sim, é a forma como se apresenta. É, o tipo de lançamentos. Ele escondeu-se um bocadinho em determinadas fases. Mas volto a dizer, zero preocupação. Olha, Chico, vamos embora. Deixem-me só dar em relação aos Bucks, deixem-me só dizer isto para terminarmos. Nós já falámos algumas vezes dos Bucks ao longo das últimas semanas. Acho que mantemos. Esta é talvez a melhor vitória dos Bucks esta época, no sentido de adversário, vitória. E portanto vamos ver se estão aqui, se realmente está aqui a nascer qualquer coisa. Acho que a equipa está melhor. Eu volto a dizer que não estou totalmente convencido, porque o calendário tem sido bastante simpático. Este jogo foi uma grande vitória, talvez contra a melhor equipa do Oeste, portanto, certamente... Mas também sabemos que estamos a uma pequena resília do Doc Rivers a tirar alguém para debaixo do autocarro, portanto, e aí tudo muda no instante. E eu não consigo imaginar que o Giannis vá continuar a jogar. Não consigo. O Giannis podemos esperar tudo, mas a forma como ele está a jogar na área pintada, mais cedo ou mais tarde ele vai ter de abrandar, porque fisicamente, humanamente parece-me impossível que ele mantenha este... Mas teremos tempo para analisar os Bucks. Mas gosto que os Bucks estejam a afirmar, porque acho que a NBA precisa de um bom Giannis e precisa que o Giannis esteja numa boa equipa, porque nos playoffs Giannis é outro bicho e não queremos que os Boston Celtics voltem a ter um passeio rumo à final. Queremos que os Boston Celtics até possam ter uma ida até à final, mas que tenham que passar por equipas muito difíceis, e no ano passado isso não aconteceu. Para os meus standard, quanto mais eles descansarem até chegar à final, melhor. Vamos ver se será essa a final. Olha, vamos terminar, Chico. Vamos terminar. Queria só então deixar o calendário para as próximas semanas, e vai ser um calendário curto, vai ser um calendário mais humilde, porque nós vamos tirar umas merecidas férias. Ou eu vou, mas tu vais também. Tu vais, eu continuo cá a trabalhar, não fiquem aqui a achar que eu também vou. Mas o Chico também merece não ter de se preocupar. Vamos lá então. Na segunda-feira não haverá episódio. Haverá no dia 25, dia de Natal, o episódio especial, já está gravado, estive a acabar de editar há bocadinho, portanto já está tudo pronto, dia 25, logo de manhãzinha, o episódio estará nas diversas plataformas, Spotify, Apple, YouTube, tudo. Site, vejam no site, nós recebemos mais se vocês virem no site. Portanto, dia 25 haverá. Dia 25 é quarta, portanto não faz sentido termos dia 25 e depois no dia 26, quinta-feira, portanto também não haverá dia 25. E também não haverá no dia 30. Voltaremos aos episódios normais na quinta-feira, dia 2 de janeiro, que coincidentemente é também o início do mercado flash, para quem gostar. Dia 2 de janeiro voltamos então com o episódio normal e depois embalamos, naturalmente. E, portanto, volto a recapitular, não haverá episódio no dia 23, nem 26,
haverá no dia 25, não haverá no dia 29, haverá depois no dia 2 e depois embalamos com o calendário normal. Portanto, eu sei que a altura de Natal é especial para a NBA e por isso é que nós temos o episódio especial, mas a nível de análise de atualidade não vamos ter. A não ser que o Jimmy Butler seja trocado ou que o Victor Wembanyama seja trocado para os Lakers e aí eu faço qualquer coisa, mas não se prevê que vai acontecer, não é, Chico? Acho que este ano não. 2025 não é o ano de vermos o Wembanyama, 2024 não é o ano de vermos Wembanyama nos Lakers, depois logo se vê o que é que acontece em 2025. Portanto, tenham um ótimo Natal, tenham um ótimo Ano Novo, nós ainda vamos falar, mas já gravámos, portanto este é mais sentido, e espero que tenham gostado, mais um ano aqui connosco, 2 episódios por semana, mantemos, depois quando chegarmos às finais já sabem como é que funciona, episódios a seguir a cada jogo, tenho aí algumas ideias de novidades que podemos estar aí prestes a avançar, também para aproveitar o Ricardo, e o Ricardo vai ter também um novo espaço no 00 para falar não, neste caso escrever sobre a NBA, e portanto, olha, desejamos que estejam connosco em 2025 e que vão mandando as vossas contribuições, todos, felizmente este ano foi um bom ano de interação entre ouvintes e nós, e queremos continuar, queremos melhorar isso ainda mais, portanto nós estamos sempre atentos às nossas redes, estamos sempre atentos a quem nos manda mensagens e diria que 99,9% das vezes interagimos e respondemos e fazemos, portanto continuem, nós estamos cá para estar com vocês e Chico, acho que estou a falar pelos dois, não é? Está sim. Obviamente obrigado pela companhia que nos vão fazendo ao longo do ano, é sempre bom. Nós gostamos de fazer isto, nós gostávamos de fazer isto mesmo que fosse só a minha mãezinha a ouvir, mas obviamente é sempre bom saber que vocês estão desse lado e ter esta interação positiva e aberta ajuda para vocês, ajuda-nos a nós a fazer um bom trabalho, portanto, obrigado. Exatamente. Portanto, malta, grande abraço e pela última vez em 2024, se conseguirem fundar 3, mandem-nos o vídeo. Lakers will get a chance to take the lead and look who has the ball. With half a minute to play. Bryant